Oi, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o tema é quente, né? Vamos falar de um grupo de países que lá no comecinho do século XXI começou a chamar muita atenção global, os tais emergentes. E dentro desse universo, vamos focar num bloco super importante, o BRICS. Isso aí. Muita gente ouve falar, mas nem sempre fica claro o que é, quem faz parte, o que eles buscam juntos. Exato. E para essa conversa a gente está se baseando num material bem completo que detalha a história, os membros, os objetivos do BRICS. Nossa missão aqui é desvendar juntos o que é o BRICS, quem são os membros, quais as características deles e, claro, qual o papel que eles tentam desempenhar hoje no mundo. Vamos nessa? Vamos lá. E para começar, acho que vale a pena definir rapidinho o que são essas economias emergentes, né? Boa, perfeito. Basicamente, são países que, mais ou menos a partir dos anos 90, se destacaram, sabe? Pelo ritmo de crescimento forte, pelas exportações bombando, pela indústria ficando mais competitiva. Uhum. E o material que a gente viu lista umas características comuns, tipo, geralmente tem mercados consumidores grandes lá dentro, muita gente para trabalhar, sabe, mão de obra, Uhum. crescimento econômico acelerado, potencial para o futuro. E também, geralmente, são países grandes, em território e população, já com uma indústria relevante e melhorando indicadores sociais econômicos. Faz sentido. E foi nesse contexto que nasceu o termo BRIC, né? Lá em 2001, Exatamente. criação de um economista, o Jim O'Neill. Ele olhou para Brasil, Rússia, Índia e China e pensou, nossa, esses quatro aqui... Aham, ele viu um potencial enorme ali, né? No começo era só uma sigla do mercado financeiro. Pois é. E o mais doido é que essa sigla acabou, inspirando os próprios países a conversarem mais, a criarem uma cooperação mais formal. Sim. E aí, em 2011, a África do Sul entrou na jogada e o BRIC virou BRICS, com um S no final. Certo. E esses membros originais? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. O que eles tinham em comum, além do potencial, porque são bem diferentes, né? Muito diferentes, sistemas políticos, economias. Mas o fio condutor era esse potencial de crescimento e a busca por, talvez, uma voz diferente no cenário mundial. A gente tem o Brasil, né? Potência regional, forte em commodities, como soja, minério, indústria diversificada. A Rússia, se recuperando pós o RSS, gigante da energia, gás, petróleo. Sim. A Índia, que agora passou a China em população, quinta economia mundial, crescendo muito com reformas, forte em serviços, TI. A China, bom, nem se fala, né? Segunda economia global, a fábrica do mundo. Verdade. E a África do Sul, uma economia super importante na África, forte em mineração, ouro, diamantes e já industrializada. Então, um grupo bem diverso, mas com peso econômico e demográfico. Mas beleza, eles se juntaram. Para que exatamente? Quais os objetivos principais do BRICS? Olha, os objetivos declarados geralmente giram em torno de aumentar a cooperação econômica entre eles, claro, mas também fortalecer a posição política desses países, num mundo que está ficando mais multipolar, sabe? Menos centrado só nos Estados Unidos e Europa. Entendi. E também promover desenvolvimento sustentável, inovação, essas pautas mais atuais. E falando em ações concretas, teve a criação daquele banco, né? O Novo Banco de Desenvolvimento, o NDB. Sim, o NDB, criado em 2014 com sede lá em Xangai. Essa foi uma iniciativa bem marcante do grupo. E qual é a pegada desse banco? O que ele faz de diferente? O foco dele é bem claro: financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável, não só nos países do BRICS, mas também em outras economias emergentes. A ideia é ser uma alternativa, né? Uma opção a mais em relação às instituições tradicionais tipo o Banco Mundial, FMI. Interessante. E já dá para ver algum resultado prático dessa alternativa? Tipo, ele financia coisas diferentes do Banco Mundial, por exemplo? Olha, ainda é relativamente cedo para fazer uma comparação tão direta em grande escala, mas o NDB já está direcionando dinheiro para áreas importantes. No Brasil mesmo, tem vários projetos financiados por ele em infraestrutura sustentável, principalmente energia renovável. Isso está super alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Quais ODSs, por exemplo?
principalmente o ODS 7, de energia limpa e acessível, e o ODS 9, que fala de indústria, inovação e infraestrutura. E tem a presidência do banco que fica rodando entre os membros para tentar manter um equilíbrio. Legal. E aí a gente chega na expansão recente, que deu o que falar. Nossa, total. A entrada de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito e Irã, a partir de 2024. Isso muda bastante o perfil do grupo, né? Muda muito. Essa expansão é vista como um reflexo dessa busca por multipolaridade, do peso crescente do que a gente chama de sul global. Certo. Agora, o grupo representa uma fatia ainda maior da população mundial, do PIB global, e, teoricamente, isso aumenta a influência geopolítica deles. Mas aí vem a pergunta, né? Com mais gente e gente tão diferente, não fica mais difícil administrar o grupo? Como conciliar tantos interesses? Exatamente. Esse é o grande X da questão agora. As fontes que a gente consultou apontam justamente para isso. As diferenças internas que já existiam agora ficam maiores. Tem rivalidades históricas ou geopolíticas entre alguns membros ou entre membros e outros países importantes. Complicado. Sim, manter a coesão, a relevância no meio de crises econômicas globais, pressões externas, é um desafio enorme para o bloco. Entendi. Então, para a gente fechar, o BRICS começou quase como um conceito de mercado, virou um grupo de cooperação e agora está se expandindo para ser um ator geopolítico ainda maior. Reúne essas nações emergentes em desenvolvimento, buscando mais voz e cooperação no mundo. Uma trajetória bem interessante. Isso deixa a gente pensando, né? Com essa inclusão recente de países com contextos tão diferentes, históricos, políticos, econômicos, como é que o BRICS vai conseguir equilibrar essa complexidade toda lá dentro? Será que eles vão conseguir, de fato, ter uma voz unificada e realmente influente nos grandes debates globais que vêm por aí? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.